Igreja Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, matriz localizada Avenida Dr. Ricardo Jafé, número 214, bairro do Ipiranga, São Paulo, capital. Pastor presidente Alcides Fávaro. Sede setorial em Bauru, Rua Felicíssimo Antônio Pereira, quadra 1, número 29, Vila Independência. Pastor setorial Luiz de Oliveira. Segundo vice-presidente do Ministério no Ipiranga. Bom dia, a paz do Senhor, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus Ipiranga, na nossa sede aqui em Bauru. Pastor setorial e segundo vice-presidente, pastor Luiz Fernandes de Oliveira. Eu sou o presbítero Fernando e nós estamos aqui para mais uma manhã de Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado a você, a sua família, todos que estão aí já ligadinhos, né? Aqui através das redes do YouTube, nos assistindo, né? Para a boa aprendizagem da palavra de Deus. Fique aí, chame mais um. Vocês são nossos convidados especiais. Muito bom dia para você que está no trabalho, no seu veículo, aonde você estiver. Um ótimo dia, que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Hoje é dia 12 de outubro, ano de 2022. O mundo aí hoje, né, comemora o Dia dos Namorados. Queremos aí parabenizar a todos os namorados, a todos os casais. Que Deus os abençoe, que lhe dê uma vida próspera, longa, uma abençoada família, no nome de Jesus. Mas para nós hoje o dia ainda é muito mais especial, né? Que hoje nós comemoramos o Dia do Pastor. E eu já quero desde já, né, agradecer a Deus pela vida desses santos homens de Deus, que tanto se dedicam, que tanto trabalham, para bem ensinar, para bem orientar, para apacentar a igreja de Jesus Cristo. A todos os pastores, no nome de Jesus, que Deus vos abençoe, que continue lhes dando muita graça, muita autoridade, unção, ousadia de Deus, para que vocês possam fazer essa tão importante obra para trabalhar os corações das almas, daqueles que estão perdidos do mundo e trazê-los até a salvação, até o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os nossos pastores, no nome de Jesus. Hoje, né, 12 de outubro, ano 2022, nós já estamos aí chegando no final de mais um trimestre. Junho, né? Eu falei julho? Meu Deus do céu, eu tô lá na frente, hein, pastor? Ainda bem que os meus amigos aqui não me deixam errar. Me perdoe, viu, irmãos? Às vezes a gente é ansiedade, né? Então, hoje é 12 de junho, viu, pastor Felício? O ano 2022. E nós, nesse trimestre, irmãos, nós estamos estudando os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Hoje nós vamos estudar o seguinte tema: sendo cautelosos nas opiniões. Texto áureo desta manhã está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 6, no verso de número 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. A nossa verdade prática: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. A nossa leitura bíblica em classe também está no Evangelho, né, de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus. Nós vamos hoje fazer a leitura do capítulo de número 7, nós vamos do verso 1 até o verso de número 6, e diz assim a palavra de Deus: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro de teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão.
Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Amém, queridos? Já quero agradecer a Deus, a todos os irmãos que estão aqui junto conosco, aqui na nave da igreja, você que está aí nos assistindo pelos canais da internet, Deus os abençoe. Uma ótima aula a todos os irmãos, e eu já quero passar aqui então a quem de direito. O nosso professor hoje é o evangelista Jurandir. Professor, já é com o senhor, a sala já é do irmão. Amém? Deus abençoe, uma ótima aula. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Falei por irmão aqui, eu vou molhar a garganta já que já está seca. O clima frio, né, ele seca também um pouco a garganta. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma manhã, numa escola bíblica dominical, privilégio não para todos, não para muitos, né? Para poucos, por quê? Porque são essa minoria que participa de escola dominical, mas são privilegiados porque estão tratando de assuntos do reino, né? E por que não dizer dos valores do reino, que é a lição trimestral, né? Os valores do reino de Deus. Nós já estamos aqui chegando na 11ª lição e já discorremos praticamente quase todo o sermão. E hoje nós estamos entrando numa parte que fala sobre cautela e sobre opinião, né? A lição 11, ela vem tratar de cautelosidade e também de opiniões, né? O cuidado que nós temos que ter ao emitir a nossa opinião, o nosso pronunciamento, porque o que pode ocasionar, de acordo com aquilo que falamos ou julgamos, irmãos, pode refletir na vida de muitas pessoas, né? Inclusive da família, no trabalho, na igreja. Dependendo do tipo de opinião que nós dermos, vai dar um rumo bom ou ruim para alguém, pode influenciar alguma pessoa. Então, a lição é bem clara, dizendo, sendo cautelosos nas opiniões, né? A lição hoje ela vai tratar sobre julgamento. Ela fala de uma palavra que a gente muitas das vezes não vê a seriedade desta palavra e dessa atitude. Mas a lição hoje ela vai nos provocar esse entendimento para que a gente possa refletir mais sobre as nossas opiniões, né? Hoje, num tempo como hoje, numa empresa você não precisa fazer um estardalhaço, apenas uma opinião às vezes pode destituir uma pessoa do emprego, perder o seu emprego, um clique, só um clique. Ele perde o emprego, ele perde a família, ele perde o bom relacionamento, tudo porque alguém falou alguma coisa com a coisa já julgada, com a sua opinião já formada, e isso pode prejudicar alguém. E hoje nós vamos falar sobre a palavra do capítulo 7, verso 1, não julgueis. Mas para entendermos esta palavra, nós vamos ter que ler o texto todinho, para poder ter entendimento sobre isso. Será que o crente não pode fazer julgamento? Será que as pessoas não podem fazer julgamento? Vamos deixar claro que Jesus veio justamente confrontar as injustiças que havia naqueles dias em que dominavam a seita dos fariseus, considerados os mestres, os entendidos da lei.
e eles tinham a sua própria interpretação, mas Jesus veio justamente para fazer, irmãos, essa revolução no conhecimento, no entendimento da lei e trazer o entendimento correto para, não só para os judeus, mas para todos nós, né? Porque nós vamos ver que Israel teve o seu julgamento e foi quebrado e caiu, né? Teve um julgamento, foi julgado. Por causa da sua queda veio a nossa ascensão. Nós somos gentios, nós não tínhamos o privilégio de ser chamado filho de Deus, mas hoje nós o temos. Por quê? Israel endureceu, ele veio para o que era seu, mas os seus rejeitaram, né? Mas a todos quanto creram deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então essa quebra, porque houve um julgamento, Deus julgou, não, você pecou, você caiu, agora você vai sentir o peso da queda, da sua rebeldia. Eu vou dar abertura para um povo que não era povo. Então é impossível que aquele que tem o seu trono, né? Salmo 89, 14 vai falar assim: o trono de Deus, a base dele é justiça. Justiça e juízo são a base do seu trono. Impossível Jesus falar, não julgueis no geral. Precisamos entender que tipo de juízo ele está falando nesta lição para nós. E é por isso que nós temos que ler o contexto todinho. Jesus não está dizendo para não julgarmos. Mas vamos entender o que quer dizer uma opinião. Eu, quando acho preciso falar as palavras corretas, eu vou lá no dicionário, irmão. Então o dicionário diz assim: opinião é julgamento, né? É parecer, é pensamento. E existe um exemplo: quando eu não tenho um julgamento pronto, eu já não tenho uma opinião formada. Quando eu digo não tenho opinião formada a respeito disso, é sinal que eu não julguei. Porque nós temos um juiz, inclusive, dentro de nós, que se chama consciência, né? Então, temos que entender o que Jesus está dizendo nessa parte de não julgueis. O que tipo de julgamento é esse, né? Muito bem. Porque quando nós damos a nossa opinião, nós já temos um julgamento, ou julgamos, né? Deliberamos, já temos até a sentença pronta, né? Julgar, formar conceito, emitir parecer, opinião, né? Sobre alguém ou sobre algo. Então, opinião é isso, irmão, é julgamento. Então nós temos que ser cautelosos nas nossas opiniões, nos nossos julgamentos, vamos assim dizer, porque podemos influenciar uma história triste para alguém, mas se fizermos da maneira como Jesus quer que nós façamos, vai dar tudo certo, ninguém vai ser prejudicado, né? Ninguém. A princípio, a lição vai dizer que no texto áureo que sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. O texto áureo, ele diz isso. Quando nós vamos fazer algum tipo de julgamento, nós temos que ter essa mistura. Porque eu tenho que me colocar no lugar da pessoa, não é? Eu vou vê-la como igual, de igual para igual, não de cima para baixo. Os fariseus tinham essa metodologia, eles olhavam de cima para baixo. Todo mundo era errado, eles eram os santos. Então eles julgavam e achavam que estavam certos, corretíssimos. Mas Jesus veio confrontar justamente essa classe, para ensinar eles o que é um verdadeiro julgamento. O julgamento deles estava errado. O julgamento que Jesus veio trazer, que ainda não é julgamento final, mas faz parte de um julgamento, porque o Senhor Deus olhou desde os céus e viu que o homem não tinha condições nenhuma para se salvar. Então ele fez um julgamento. O que eu posso fazer?
ele não tem condição de se salvar, mas alguém pode salvá-lo. Quem vai salvá-lo? Querubim, serafim, o Miguel, o arcanjo, o Gabriel? Quem vai salvar? Não tinha ninguém com essas condições de salvar ninguém. Aí então ele se apresenta. Eis-me aqui, está escrito de mim no livro. Então Jesus se apresenta como voluntário. E ele veio com esse julgamento de Deus para salvar o homem, porque tudo envolve um julgamento, irmão, uma ideia, uma opinião, um pensamento, tudo envolve. E os pensamentos de Deus para nós é bom, é maravilhoso. Então Jesus veio confrontar essa classe que se achavam juízes, sábios, e mostrar para ele que eles estavam errados, que a verdadeira justiça, ela deve ser colocada no julgamento de cada pessoa. Capítulo 7 e 24 de João vai dizer que o julgamento tem que ser dessa parte, segundo a reta justiça, e não um julgamento como esse que ele está citando aqui, no capítulo 7, que nós vamos começar a ler, né? Nesta lição, veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Lucas 6:37. Conforme o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar suas criaturas, Deus é justo juiz e toda avaliação pertence somente a Ele, segundo Timóteo 4:8. Por isso o crente, cheio do Espírito Santo, é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz do mundo. Essa é a nossa introdução. Jesus está ensinando, irmãos, acerca de um julgamento que os fariseus faziam com frequência, que as pessoas faziam com frequência. Mas, capítulo 7 de João, verso 24, fala: vocês não devem julgar de qualquer maneira, tem que ser segundo a reta justiça. Mas quando ele está dizendo não julgueis aqui, ele está falando de um tipo de julgamento. Que julgamento seria esse? Um julgamento temerário. O que é um julgamento temerário? Ele é perigoso, é um julgamento de risco, é um julgamento imprudente, é um julgamento impensado, porque ele se baseia em quê? Ele se baseia na aparência, no que parece ser. Eu acho, talvez seja isso. E fazendo esse tipo de julgamento, não tem justiça nele, porque ele não tem prova de nada. Para se fazer um julgamento, tem que se ter provas. Quando nós vemos aí, no mundo secular, as pessoas que estudam direito, sabem muito bem disso, que para se levar uma pessoa a um tribunal, a um julgamento, tem que ter elementos para que ele vá para sentar na cadeira do réu para ser julgado. Ele tem que ter cometido um delito. E para ele ter cometido esse delito, e ser levado, tem que ter prova. Tem que ter um flagrante, tem que ter um material para que ele seja levado à justiça, para poder responder à justiça, para depois ser julgado. E nós sabemos que a justiça humana falha por muitas das vezes. Quantos inocentes foram presos aí no lugar de outro por causa de um julgamento desse porte? Alguém viu, alguém falou: olha, foi ele. Tem certeza? Não, foi ele que roubou a minha carteira, a minha bolsa. É ele, eu tenho certeza. E foi para a cadeia. Foi julgado. Tinha o acusador e tinha ela que era acusada. E ela não tinha defesa.
A defesa, aliás, ele não tinha defesa, o acusado não tinha defesa. Mas ele foi levado lá. E por causa do que o juiz ouve, que ele faz a soma das coisas que foram feitas. O que o acusado fez? Ele fez isso. Ele não, vamos supor, se for um caso de acidente, ele atropelou alguém, fugiu, é um crime também. Mas nessa acusação alguém pode anotar uma placa errada, pode dizer o nome de uma pessoa errada. Eu vi o fulano sair, né? Aquele lá, ele estava lá no lugar. Então é um julgamento precipitado, é um julgamento temerário, e pode causar um dano a uma pessoa inocente. E qual é o objetivo do ensino de hoje? É que isso não aconteça com o povo de Deus, que nós não façamos nenhum julgamento precipitado, né? Eu chamo isso, algumas Bíblias têm no seu rodapé em cima ali, mostrando, né, o juízo temerário. Esse é um tipo de juízo temerário que Jesus está dizendo. É um julgamento de risco. Porque senão Jesus, no capítulo 7, 24, ele não diria: vocês devem julgar segundo a reta justiça. Jesus não está nos proibindo de julgar. Aliás, nós temos um juiz dentro de nós que é a nossa consciência. Se nós errarmos, ela lá, você errou. Ela vai te condenar. Então, o Deus justo, o que Ele quer? Ele quer justiça. Faça tudo com justiça, né? Vamos lá. Não devemos julgar o outro, aprendendo a se relacionar com os outros. Nós vivemos em sociedade, irmãos. Nós vivemos em grupos sociais. Nós nos deparamos com pessoas com defeito, com qualidade, né, pastor? Mas todos somos seres humanos, e os mesmos direitos que eu tenho, o pastor tem, o irmão André tem, os irmãos têm. Então, todo o direito que cada um tem, o outro também tem. Então, toda vez que eu vou pensar em falar algo a respeito de A ou B, eu tenho que primeiro fazer o meu próprio julgamento, para ver se eu estou em condições de falar alguma coisa. Se eu não tiver, é melhor ficar quieto. Eu vou vendo aqui aquilo que Paulo fala, né? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos outros. Porque enquanto nós estamos nos julgando, irmãos, nós não temos tempo para julgar o outro. Porque você vai ver quanto defeito você tem, quanto erro você comete, todo dia. Aí você não vai ter tempo de olhar o defeito do irmão. Mas infelizmente tem pessoa que é assim, ele tem olho de urubu. Vou usar uma palavra até meio pesada, né? Ele não enxerga coisa boa na pessoa, no irmão, na irmã, ou quem quer que seja. Ele olha o defeito, ele não sei, ele acha um jeito de achar um defeito lá para, entendeu? Eu não falei? É aquele lá. Interessante, né? Quando eu faço isso aqui, eu aponto o dedo para o indivíduo, eu tenho 3 voltado para mim, olha só, que coisa. E um para cima, né, irmão? Olha, Deus é testemunha. É isso aí. Deixa eu molhar a garganta aqui. Pois não, irmão, pode falar, irmão. Eu acho difícil esse caso de julgamento, porque estava comentando com o irmão aqui, nós já nascemos com isso, né? Desde pequeno, como o irmão disse agora, que nós vivemos em sociedade, e por nós vivermos em sociedade, desde pequenos nós já nascemos e vamos para a escola, começamos a aprender, começamos a adquirir conhecimento, esse começa já a entrar, nós vemos as outras pessoas, julgando as outras pessoas, então vira um exemplo. E nós vemos que só quando nós aceitamos Jesus mesmo, que o Espírito Santo entra dentro da nossa mente, da nossa consciência, que nós vamos ver, aprender, né? Com Jesus, saber julgar. Exatamente. É nessa parte que Jesus veio. Ele veio ensinar o que é a reta justiça, o bom julgamento que devemos fazer das coisas. Não julgar um indivíduo
dá, por exemplo, declarar o culpado e já dá a sentença. É o que muitos fazem. No caso dos fariseus, eles faziam isso constantemente. Ele julgava, já condenava, já dava a sentença. Fazia o trabalho de juiz. E isso, a nação israelita, ela era ensinada dessa forma. Porque todo mundo olhava para os mestres, para os rabinos. Mas Jesus veio mudar essa história, ele veio confrontar essas ideias e mostrar que não é desta forma que se faz um julgamento. Porque o juízo, certo juízo, é somente Deus que pode fazer, porque só Ele conhece o coração do ser humano. Só Ele sabe o que está ocorrendo lá. Eu estou vendo segundo a aparência. Eu vejo o irmão André ali sentado, eu só vejo a aparência dele, ó, aquele semblante sério dele ali. Mas eu não sei as suas ideias, o que ele pensa, o julgamento que ele faz a meu respeito, talvez lá no seu interior. Eu não sei, mas Deus sabe, não é assim, irmão André? É dessa forma. Então veja bem, irmãos, existem coisas que podemos julgar, situações que podemos julgar, mas condenar as pessoas, isso não cabe a nós, né? Condenar as pessoas não cabe a nós. Por isso que nós já entramos aqui nessa parte de misericordiosos, né? Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E Jesus, em certo lugar, ele vai dizer: se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, vocês não teriam condenado a muitos inocentes. Então, quando nós vamos nos fazer algum julgamento de alguém ou de alguma coisa, nós temos que ter cautela para não errarmos, porque à medida que nós emitirmos a nossa opinião, irmão, eu posso estragar a vida de alguém, dar um basta na felicidade de alguém. Vamos supor que eu estou numa empresa, lá tem algumas pessoas que vão votar a favor de uma pessoa que é boa, é prática, ela trabalha bem, é honesta, mas ela não agradou a certa pessoa da diretoria, vamos assim dizer, e ele requer uma votação. Dá uma opinião para mim, o que você acha a respeito daquela pessoa? Alguns vão falar igual o diretor, falar, não serve, uma pessoa dessa não pode continuar na empresa. Aí ele consegue 1, 2, 3 votos, mas o voto de mais 3 vai resultar, ou de mais 4, vai resultar na permanência dele ou não. Aí esse outro fala, não, eu acho que ele tem que continuar, ele presta um bom trabalho na empresa, é um homem que faz tudo aqui, não, pede para ele vai lá, contribui, e o segundo repete, o terceiro repete, mas fica na mão de um. O julgamento desse um pode torná-lo feliz ou infeliz. Irmãos, estão entendendo? O valor de uma opinião, de um julgamento, ele pode fazer a pessoa ser feliz, continuar sua vida normal, ou se sentir um derrotado e voltar para casa triste, aborrecido. E se ele já tem problema no lar, que normalmente dificilmente quem não tem seus problemas, suas dificuldades, ou é contra, ou discutiu com a mulher, ou o filho foi rebelde, sempre tem um assunto. Principalmente se esse um for uma pessoa de peso na empresa, né, irmão? Imaginou? Se esse um for uma pessoa de peso, de opinião, de bom testemunho, se for uma pessoa honesta, direita, se ele impor a palavra dele, vai ser difícil. Ou dá à pessoa a oportunidade, ou acaba com ele ali mesmo, né? Então, irmãos, é esse o poder de um julgamento, de uma opinião. E por isso a lição ela vai nos ensinar a termos cautela. Cautela não é costela, né, irmão? Cautela é você evitar que alguma coisa sofra dano. Tem pessoa que é cautelosa dentro de casa, mas na rua ele não é. Ele não olha para o semáforo, ele
carro está passando e ele vira a cara para lá e vai andando, o motorista lá tem que se virar, para aí, a obrigação dele é parar, eu estou na faixa, mas vai confiando nisso. Então é falta de cautela, e falta de cautela é falta de prudência. Para falar, para dar opinião, Jesus disse assim: pelas vossas palavras vós sereis julgados, condenados ou não. Sabia que até as palavras ociosas, frívolas que a Bíblia ensina, nós vamos dar conta dela no dia do juízo, é o que a Bíblia nos ensina? Pois não, meu prezado irmão Jefferson? Nós, meus irmãos, com a responsabilidade que temos como servos de Deus, como tinha também o sacerdote Eli, nós não podemos e temos que ter cuidado com a opinião. Quando ele via aquela mulher Ana orando, só movimentando os lábios, a palavra de Deus diz que ele atentou para a movimentação dos lábios dela e a julgou como uma embriagada, né? Mulher, até quando, né? Afasta de ti o vinho, a bebida forte, né? 1 Samuel capítulo 1, versículo 14. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Então é isso, né? Às vezes a gente olha o irmão, olha a irmã, e às vezes julga, né? Sem saber o que está acontecendo com ele ou com ela, né? Em determinada situação. Peçamos sabedoria a Deus, né? Para não criticar, para não destruir, porque tem a tal da crítica construtiva e destrutiva. Eu não sei se de fato isso cabe, né? Maravilha, que boa contribuição, irmão Jefferson. Essa aí é um fato, é um julgamento precipitado, um julgamento temerário da parte de Eli, que ele fez, porque ele não foi tirar a limpo, né? Vamos ver o que está acontecendo, o que está acontecendo com aquela mulher ali. Ela está mexendo só com a boca. Será que ela está embriagada? Mas não posso dizer se ela está embriagada, porque eu não senti o cheiro, mas eu estou deduzindo, já estou fazendo meu julgamento. Mas se eu for lá e tirar a limpo essa questão, aí sim, aí eu posso fazer um julgamento justo da situação, não é? Mas no caso dele, como disse o nosso irmão Jefferson, ele fez um julgamento temerário, perigoso, né? E assim acontece muito em nosso meio. As pessoas julgam de acordo com aquilo que aparenta, a aparência, e isso é muito perigoso. E Jesus nos ensina: julgai, eu vou repetir 7:24 de João, julgai segundo a reta justiça, né? Aí não vai ter problema, porque você se iguala à pessoa, você não vai ser superior a ela, e nem vai se colocar como juiz dela. Você vai se colocar no lugar dela. Esse é o trabalho cristão, né? O julgamento cristão tem que ser dessa forma. Vamos continuando. A igreja é o corpo de Cristo formada por santos, porém humanos, perfeitos, imperfeitos e com dificuldade nos relacionamentos, e por isso estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas, né? 1 Coríntios capítulo 1, verso 11 e 12. Tal verdade, aqui o irmão, a revista fala assim: tal verdade nos mostra que Jesus não espera do crente perfeição. Aqui há um equívoco, porque ele quer que sejamos perfeitos. Pois não, meu amado. Ele quer que sejamos perfeitos, irmãos. E onde está escrito, vamos ler aqui: sede perfeitos como o vosso Pai
é perfeito, o vosso Pai que está no céu é perfeito. Onde está? Mateus 5,48. E Paulo também fala sobre sermos perfeitos no capítulo 13, versículo 11 de 2 Coríntios. Então, ser perfeitos, Deus quer, Deus requer e Ele espera que sejamos perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Um equívoco aqui na nossa lição. Contudo, pois não, pastor? Perfeito vosso Pai que está no céu. Mas Jesus e Deus, na sua onisciência, no seu conhecimento de todo o ser humano, Ele sabe que nós não só seremos perfeitos quando chegarmos lá no céu, na presença de Deus. Enquanto estivermos aqui, nós somos imperfeitos, porque estamos revestidos deste corpo pecaminoso, desta carne, fomos formados em pecado. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos num processo de perfeição. Qual é o processo? É nós orando, lendo a Bíblia, consagrando as nossas vidas, servindo ao Senhor. Então, nós vamos no processo. Agora, quando chegarmos lá, então nós seremos perfeitos. Então, aqui eu acho que o comentarista, ele quis se referir à onisciência de Jesus. Jesus sabe que nós, enquanto estivermos aqui, nunca seremos perfeitos. Nunca seremos, porque estamos revestidos desta carne, deste corpo pecaminoso. Às vezes eu falo, não vou pecar, mas de repente eu já pequei. Então, Jesus conhece. Quem conhece mais o Hilário do que Jesus? Né? Quem conhece o irmão José Carlos, irmão Luiz, do que Jesus? Então, Jesus conhece. Agora, quanto ao julgar, nós temos que ter cuidado. Por que nós temos que ter cuidado? Porque nós somos imperfeitos. E quando nós olhamos para o irmão ou para a irmã, e nós vamos julgar, nós estamos cometendo um erro, porque o mesmo pecado que ele cometeu, que eu estou vendo que ele está errado, amanhã eu posso também enfraquecer e cometer o mesmo pecado. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque com a medida com que medirdes, vos será medido 4 vezes mais. Olha, coisa séria. Então, se eu julgo o irmão pela aparência, eu não posso, vou receber também uma medida ainda calculada, não é? Então, nós temos que ter cuidado, não julgar pela aparência. Mas o próprio Jesus, eu vou tomar só uns 5 minutos. Fique à vontade, pastor. O próprio Jesus, ele disse assim, eu não vos julgo. Eu não vos julgo. Jesus não julgou ninguém. Só que, aliás, eu vou retirar aqui, não julgou ninguém, porque ele julgou os escribas e fariseus. Chamou eles duramente no julgamento. Mas o que eu quero dizer aqui, que muitas das vezes Jesus disse, eu não vos julgo, mas a própria palavra que eu vos tenho falado, essa vos julgará. Então eu vou ler um texto aqui, só para os irmãos, para nós tomarmos um pouquinho de consciência. Né?
A própria Bíblia tem coisas que não precisa eu julgar, a própria palavra julga. Então aqui diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 5, do verso 9 ao 13, diz assim, Paulo escrevendo: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Não temos sociedade com os que se prostituem. Agora eu pergunto aos irmãos, tem condições de nós não nos associarmos com os que se prostituem? O irmão trabalha lá numa empresa. Às vezes tem só o irmão de crente, e lá os outros que estão lá tudo incrédulo. Todos eles se prostituem. Então não tem jeito, eu tenho que conversar com eles. Às vezes eu tenho que trabalhar junto com eles o dia inteiro. Então, mas aí Paulo, a Bíblia é uma fonte, irmão. Então Paulo vem dizer aqui, ó, isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Quer dizer, no meu trabalho eu tenho que ter sociedade com os adúlteros, com os roubadores, mas agora diz aqui, mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, agora trouxe aqui para o nosso meio, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem comais. É duro, hein? E essas classes que está aqui falando, não tem dentro da igreja? Tem ou não tem? Tem. Tem. E tem muita gente que anda de braço dado com esses irmãos, mas Paulo aqui está dizendo que nós devemos nos separar dele, nem comer junto com eles. Então, por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, de entre vós esse iníquo. Agora, hoje não se tira mais, né? O camarada está aqui dentro da igreja, a gente sabe de alguns aí, sabe a notícia, está adulterando, está dentro da igreja e ninguém mexe com ele porque tem medo da lei. A lei, hoje a lei está assim, ó, está pegando os crentes, os pastores e pondo um peso em cima dele, achatando eles no chão, porque eles ficam com medo de falar e ser preso. E a igreja de Jesus sempre foi perseguida, porque sempre falava a verdade. Por que a igreja primitiva foi perseguida? Porque falava a verdade, não escondia o pecado, falava contra o pecado. Se nós formos falar abertamente hoje contra o pecado, seremos perseguidos. Tem pastor que vai parar na cadeia, então, os pastores têm medo disso, então não se fala mais. Então, irmãos, o julgamento nós temos o direito de fazer de acordo com a Bíblia. Agora, não podemos julgar o que Jesus aqui enfatizou muito, é não julgar pela aparência. Amém. Cautelosos em emitir a nossa opinião, né, irmão? Bom, quando eu me referi aqui sobre o equívoco, tal verdade nos mostra que Jesus não espera do crente perfeição. Claro que ele espera. Ele espera que eu seja perfeito. Deus quer que sejamos perfeitos. Senão, não existia um galgar para a perfeição. Ou então,
a perfeição está extinguida do cristianismo. É isso que eu quis dizer para os irmãos. Então, irmão, Deus espera que sejamos perfeitos. Ele quer que sejamos perfeitos. Se não o somos agora, o seremos. É isso. Essa foi a minha colocação. E Paulo diz assim: olha, não que eu já haja alcançado essa perfeição. Eu alcancei, mas nós vamos marchando para aquilo que haveremos de ser perfeitos. É isso que eu quis colocar para os irmãos. Contudo, ele exige que os súditos do seu reino sejam éticos e misericordiosos. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6,36. O Sermão do Monte é o código da ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir ou nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão, né? Nós temos que ser éticos. E a ética nossa, o código da nossa ética está no Sermão do Monte. Todo esse ensino que Jesus está dando é o conjunto de regras que vai nos conduzir, né, a nos comportar desta forma. O que é a ética? A ética é um conjunto de regras, irmãos, que conduz o homem para um caminho perfeito, para um caminho bom. Uma pessoa sem ética é uma pessoa que para ele não tem regra. Tanto faz como fez, o certo e o errado é a mesma coisa. Vamos ver uma pessoa dirigindo um carro, numa via, e lá dentro do carro, o seu motorista, ele pega um objeto e joga ali, na pista ou no acostamento. Ele está agindo de acordo com a ética ou está sem ética nenhuma nesse caso? Então, a ética, ela é isso, ela é para conduzir a pessoa para não causar danos a B ou C a ninguém. Por isso que a ética é importante, ela norteia o caminho do cristão, o caminho das pessoas. Toda a ética hoje é uma coisa tão comum, utilizada no meio profissional, em determinadas empresas. Você tem que ter, lá tem ética, lá tem regras para serem obedecidas. Você tem que se conduzir de acordo com as regras, que são a ética da empresa. No reino é a mesma coisa. Para mim, relacionar com os irmãos, existe ética. E em se tratando de julgamento, a ética é o do sermão. Por exemplo, Jesus, sede misericordiosos, né? E vocês vão alcançar misericórdia. Dai e ser-vos-á dado. Medida recalcada. Então, quer dizer, o ensino de Jesus vai nos nortear a procedermos de uma forma que nós não causemos dano nem a nós e nem a outros. É só continuar na ética do cristão, a ética da Bíblia, né? Que é a condução do crente. Muito bem. Ninguém deve ser julgado? Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Se fosse assim, nosso Senhor contrariaria o seu próprio ensino presente no texto, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos, né? Mateus 7,6. Além de ele mesmo julgar o procedimento hipócrita dos escribas e fariseus, e Paulo fazer julgamento dos cristãos de Corinto e de outras igrejas. Essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado, porém, é preciso ter em mente que não somos Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. Jesus conhecia o ser humano, os seus arrazoamentos, os seus pensamentos, seus pré-julgamentos internos, né?
Por exemplo, na cura do paralítico, Jesus já tinha lá ele viu lá no coração daqueles homens, porque Jesus primeiro deu perdão para o paralítico, né? Ó, paralítico, teus pecados são perdoados. Mas lá no coração daqueles que trouxeram, ele estava razoando, mas quem é esse que pode perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado, mas Jesus estava ali, o Emanuel, Deus conosco, olhou e falou: bom, para que vocês saibam, porque eu estou vendo que o Filho do Homem não só tem poder de perdoar pecado, eu também ordeno a esse moço que seja curado. Paralítico, levanta e anda. E foi o que aconteceu. Então Jesus conhece os corações, mas nós não. Nós temos que ter provas para fazer um julgamento, e nós temos que nos colocar no lugar daquele que está sendo julgado, talvez, porque no ministério existe esse tipo de julgamento. Alguém errou, alguém pecou, tem uma reunião, existe um julgamento da questão. Mas se a pessoa que está lá, se ele foi inocente, tem que ter prova que ele é inocente, tem que ter prova que ele é culpado. Enquanto não se provar nada, aliás, não era nem para ele estar sentado ali como réu, para ser julgado pelo povo. Porque tem que ter algum elemento, algum material, não é? Mas nós não somos igual a Jesus. Porque quando nós julgamos alguém, nós temos que entender isso, que amanhã pode ser eu que vou estar sentado ali, ó. Se eu não tiver misericórdia, lembra daquele pagador, daquele camarada que devia para o seu senhor, mas devia muito, e ele tinha que pagar a dívida. Aí o seu senhor falou: não, você tem que pagar. Mas tem misericórdia, eu tenho família, eu tenho... E aquele senhor que era o credor perdoou ele. E depois surgiu um outro que estava numa situação difícil, e devia para ele, e ele quis cobrar, não teve misericórdia igual o patrão teve. E cobrou, e o camarada não pagou, mandou preso. Puniu ele, não teve pena. Aí o seu senhor, sabendo disso, ele pegou e chama ele: olha, eu tive compaixão de você, de uma dívida enorme que você tinha. Você não teve com esse que tinha uma dívida bem pequena. Então agora você vai pagar pelo que você fez. Então o juízo volta. Com a medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Então, sempre que fazemos algum julgamento, nos coloquemos no lugar. É o que Jesus está ensinando. Coloquemos-nos no lugar da pessoa. Senão, nós vamos condenar a pessoa inocente, né? Temos que ser cautelosos. Qual o julgamento defendido por Jesus? Jesus defende um julgamento. É esse que eu falei, 7:24 de João, que eu venho repetindo desde o começo. O julgamento defendido por Jesus. Quando Jesus disse, não julgueis, ele usou o verbo crinô, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. O próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus por comer com pecadores. Lucas 5:30. A Escritura, eles estavam errados, porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. As Escrituras Sagradas nos ensinam a não julgarmos, como também não admitir falso rumor e a testemunhar falsamente contra alguém. Irmão, um perigo que existe é aquilo que alguém disse, que eu ouvi e vou repassar. Existe muito disso. As pessoas chegam e falam: você sabe o que aconteceu com o irmão lá, o fulano de tal? A dona Maria? Aconteceu isso. Ele já trouxe um julgamento pronto. Passou para segundo. E esse segundo, se ele não faz uma análise, ele incorre no erro do primeiro. E ele vai repassar isso. Se ele repassa, o erro vai só aumentando. Porque
quando nós fazemos o julgamento errado, ele tem um caminho longo a percorrer. A calúnia, por exemplo, faz parte de um julgamento errado. O mexerico faz parte de um julgamento errado, está concentrado nisso. O fofoqueiro, ele tem muito disso. Ele faz um julgamento errado e leva a mensagem errada para outros. Ele faz um julgamento falso, temerário, perigoso, e ainda passa para outros. E quem acredita logo de cara, ele corre o risco de errar junto com ele. Então temos que ter cuidado com aquilo que, não só com o que falamos, mas com aquilo que nós ouvimos também. E principalmente se for de pessoas de ministério, por exemplo, né? Temos que ter cuidado para não sofrer depois as consequências de um erro de julgamento, né, irmão? Hoje em dia, quem calunia, o mundo aprendeu facilmente isso aí. É processo nele, justiça nele, vão arrancar dinheiro dele, é calúnia. Então, hoje está perigoso. Mas isso aí é bens materiais. Agora veja no reino celestial. O reino celestial não quer que você haja injustamente de forma alguma. E nós vamos entrar nessa questão agora de alguém que fez um julgamento e que ele vivia aquela situação. Vamos ver? Segundo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Fazermos o quê? Uma introspecção. Examinarmos a nós mesmos. Nós vamos ver que Paulo, quando ele fala, examine-se o homem a si mesmo, e depois participe da ceia, ele está falando assim, porque se você comer e beber indignamente, você será culpado. Olha a seriedade disso. Por isso que temos que examinar, para depois falar alguma coisa ou fazer algo, principalmente, né, na questão de juízo. É interessante isso, nós temos que fazer exame em nós mesmos antes de dirigir, apontar o dedo para o nosso irmão ou nossa irmã. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito de outros, podem estar tentando esconder os seus próprios erros. Podemos ver que tal fato na vida de Davi, do rei Davi, quando cometeu um adultério e um homicídio, né? Aqui existe um erro gráfico, né? Poderíamos dizer, quando aconteceu tal fato na vida de Davi. Isso aqui já foi levantado até como se diz, nesses auxílios de escola, alguém sempre, nas pré-aulas, faz uma revisão. E encontramos defeitos, erros gráficos e encontramos também erros de pronúncia, né? De interpretação. Então, por isso que nós temos que atentar bem para o que está escrito na revista também, que pode haver erros, embora nós temos experiência nas outras revistas passadas. Muito bem. Então, tal fato aconteceu com Davi. Para mostrar a Davi as suas iniquidades, o profeta Natã contou a história de um viajante que matou a única ovelha. Aqui há um erro de escrita, porque não foi o viajante que matou, mas o rico que recebeu o viajante. Se os irmãos lerem aí, 2 Samuel, do capítulo 12, verso 1 ao 7, vai ver que é o rico que matou a ovelha e não o viajante. Podemos ver que tal fato que aconteceu na vida do rei Davi, para mostrar a Davi as suas iniquidades, o profeta Natã contou a história de um viajante que matou a única ovelha, ou seja, o rico matou a única ovelha de um homem pobre, porque a história ali é de um homem rico e de um homem pobre. Sem analisar bem a história e estando com sua consciência cauterizada pelo pecado, Davi prontamente declarou a sua sentença: digno de morte é o homem que fez isso. Foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro e considerá-lo horrível, mas ele não pensou no seu, ou seja, não reparou a trave que estava nos seus olhos. Mateus 7,3. Muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falha nos outros e os sentenciamos, mas ignoramos
ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que as que outra pessoa está cometendo. O caso de Davi, quem já achou a leitura aí de 2 Samuel 12, 1 a 7, você vai ver aí que Davi cometeu um erro. Que erro que Davi cometeu? Ele tomou a mulher de Urias, Batseba. E depois disso, além de cometer esse ato de adultério, ele mandou colocar Urias na frente da batalha para morrer, porque era a intenção dele que Urias morresse e ele assumisse a mulher do Urias. Então, quem era Davi? O rei Davi. Mas não era ele segundo o coração de Deus? Sim. Que posição nobre ele tinha. Deus não deu testemunho dele? Deu. Era um grande homem. Mas Deus, quando ele faz o julgamento, irmãos, dos erros, ele olha para mim e para você, para Elias, para Davi, para Salomão, no mesmo nível. Ninguém é maior diante dele. Todos são iguais. Quando se trata de pecado, Deus não fala que o pecado não é pecado. O inocente, ele não tem por culpado, mas o culpado também ele não tem por inocente. Ele pode perdoar, ele pode traspassar aquela transgressão, mas o julgamento de Deus é perfeito. E Davi, para ser repreendido, Deus usou Natã. Davi, contou ele uma parábola. Essa parábola fala de um homem rico, né, que chegou um viajante na casa dele e ele não quis matar das suas ovelhas para agradar esse viajante, mas pegou a do homem pobre, que era uma única ovelha que ele tinha, e ainda matou ela. Aí Davi, ele fez o julgamento da situação. Estava errado o julgamento dele? Não, estava certíssimo. Tal homem é digno de morte. Mas Davi não sabia que aquela sentença era para ele, né? Porque Davi tinha cometido esses atos. Deus o perdoou, mas não tirou de totalmente a punição dele. Qual foi a punição? A espada não se apartará da tua casa. Por favor, irmão. Aí. Devido estar no tempo da lei, a espada ficou na casa dele? Não entendi, meu amado. A espada ficou na casa devido estar no tempo da lei, não no tempo da graça. Tem muitos que hoje ainda traz como que se a pessoa cometeu um erro, o julgamento mesmo depois de perdoado, lógico que tem a lei da semeadura, né? Mas vai ser transferido para a família. Bem pensado, irmão, bem falado. Isso na vida de Davi ocorreu naquele tempo, não foi no período da lei, não foi no período da graça, né? Não foi agora, né? E outra, Deus tinha dado aquela punição não só da espada, mas que a sua esposa, a mulher que ele tinha, haveria de fazer esse relacionamento vergonhoso no sol. Absalão, seu próprio filho, cometeu esse ato. Depois, mais tarde, foi a penalidade que ele sofreu. Mas foi só essa penalidade que Davi sofreu? Puxa, o grande rei de Israel, irmãos, por isso que ele disse: Senhor, não me repreenda na tua ira, porque é duro cair na mão de um Deus irado. Vamos ver Davi lá, quando ele levantou o censo, contou o número do povo de Israel. Ele transgrediu o mandado do Senhor, ele foi julgado, mas é Deus que o julgou. Então o julgamento de Deus é perfeito, e o Senhor enviou sua espada, quase acabou, dizimou com Jerusalém, mas diante do clamor de Davi, de seu arrependimento, e chorando, a sua mão seja sobre mim, sobre a minha família, mas não sobre este povo. E Deus teve misericórdia e poupou, né? Não somente a vida dele e dos outros que ficaram, mas morreram muitos, milhares. Pois é, irmão, julgamento de Deus
Quando nós julgamos alguém, poderemos estar escondendo o nosso próprio erro. E o caso de Tamar, você lembra dele? Tamar e Judá? Lá, Gênesis capítulo 38, você vai ver lá o julgamento, a partir do versículo 24, o julgamento que é feito a respeito de Tamar, e o que salvou a Tamar. Quem conhece a história de Tamar? Tamar era cananeia. Judá se uniu aos cananeus, casou com ela. Teve 3 filhos, Ornã, Selá e o outro, irmão, me lembra aí. Ornã, Selá e tinha um outro lá, que o nome fugiu agora, é o segundo. Todos eles erraram. E na lei do levirato, que naquele tempo vigorava, dava-se por mulher o cunhado. Morreu o primeiro, o irmão dele é marido. Morreu o segundo, o irmão dele é o marido. E Judá prometeu dar o seu terceiro filho, porque morreram 2, e Tamar estava lá, esperando na promessa do Judá. Mas ele cresceu, o Selá cresceu, e ela viu que ele tinha esquecido. Ela se misturou, tomou lá se fingiu de prostituta, vestiu uma roupa lá de prostituta cultual, foi até certo lugar, e esperou ele na espreita ali, e ele teve relações com ela, né? E não demorou muito, a gravidez foi logo notada, e, para resumir, levaram o fato para Judá. A sua nora, ela está pejada de adultério. Ela segundo a lei naquele tempo, ela tinha que ser morta. E quando Judá ouve essa notícia, porque ele não apurou os fatos, ele já falou, não é digna de morte. Tem que matar. Vamos tacar fogo nela, vai morrer. Vamos cumprir a justiça. Mas Tamar tem sua defesa, ela tem os objetos, porque ela foi inteligente, ela segurou os bens de selo, o lenço e o cajado, coisas representativas na vida de um homem hebreu. E foi isso que salvou a vida dela. E Judá reconheceu, ela é mais justa do que eu, porque o filho que ela estava esperando não era de nenhum outro senão dele, mas era ele que ia queimar ela, era ele que ia matar ela. Entendeu? Um julgamento precipitado, um julgamento errado, de acordo com a aparência. Então, não é o julgamento que o Senhor Jesus quer que façamos. Muito bem. Inconsistência. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Aqueles que possuem espírito mórbido da crítica, o que é mórbido? É doença, aquilo que reúne doença, é doentio. Então tem pessoas que é doentia da sua crítica, não tem uma crítica construtiva. Ele é doente, ele só enxerga o mal, só coisa errada. E às vezes, nisso deturpa a verdade dos fatos. Aqueles que possuem espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências. É o que Jesus ensina em Mateus 7,2. Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse, aquele que dentro de vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Lembra do caso da mulher pega no ato de adultério? Ela foi pegada em flagrante, irmãos. E segundo a lei, era para apedrejar. Quantos não morreram dessa forma? Então ele estava com a faca e o queijo na mão. Mas o objetivo deles era pegar Jesus em falha. Aí Jesus ensina para ele, olha, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Quem não tinha lá? E isso já quebrou o desejo deles de fazer aquele ato. E foram embora. Jesus poderia fazer isso, porque ele não tinha nem argueiro e nem trave no seu olho. Mas os outros tinham trave nos seus olhos e queriam, corrigir. Vamos lá. Mostra aquele desenho, irmão, para mim, fazendo um favor. Aí.
que é uma trave e o que é um argueiro. Está vendo, irmão? A trave está no olho daquele indivíduo ali, ó. Ele está tentando tirar o cisquinho que está no olho do outro, né? E é assim que acontece com muitos. Ele tem uma trave enorme, mas ele está de olho no defeito do outro irmão lá. O dele é bem grave, é perigoso. Era o caso de Davi, foi o caso de Judá, né? Muito bem. Obrigado, irmão. Os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros, eram autoconfiantes e justos aos seus próprios olhos. Por isso foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus. Somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior, afastando de nós todo desejo de julgamento ou crítica. Precisamos seguir as recomendações de Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? E não vai acontecer nada de errado se nós fizermos isso. Nós vamos pensar 2 vezes antes de falar uma coisa ou fazê-la. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Acho que vai dar para só fazer essa leitura, né, irmão? Hoje. Então, primeiro é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições. Embora não tenhamos mais prazer no erro, em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco. João 3,16. Pois o amor não faz mal ao próximo. Romanos 3,10. Terceiro, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor imerecido que recebemos. Então, ao invés de julgar, que venhamos orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Então, utilizemos de misericórdia, irmãos, porque nós também seremos julgados, né? Se nós não tivermos misericórdia, nós seremos julgados pelo julgamento que nós fizemos. Mas agora eu pergunto para os irmãos: acha que a igreja não pode julgar? Pode. Os crentes podem julgar? Pode. O apóstolo Paulo, isso depende, cada caso é um caso, irmão, nós temos que separar as coisas. Paulo censurou o litígio que havia entre os irmãos da igreja de Corinto. Lá eles estavam brigando entre si, e o assunto não era para levar para a justiça fora, porque era assunto pequeno, não era assunto grave. Então Paulo censurou. Vocês não tem porventura algum irmão aí que possa julgar isso? Algum sábio? Essa questão, mas vocês levam diante de tribunal, diante de incrédulos. Vocês não sabiam que nós vamos julgar o mundo? Vocês não sabiam que nós vamos julgar os anjos? Veja bem, então depende do tipo de julgamento que você está fazendo. O julgamento temerário, esse é perigoso. E é o que Jesus ensina no capítulo 7, verso 1. Não julgueis segundo a aparência. Quando você for julgar alguém, você tem que tirar primeiro a trave do teu olho. Você quer tirar o argueiro do olho do irmão lá? Do irmão Ricardo? Irmão Ricardo? Quero tirar o argueiro do seu irmão, do meu irmão, mas eu estou com uma trave desse tamanho aqui, enterrada no meu olho. Estou certo? Eu tenho que tirar essa trave, eu tenho que estar com meus olhos perfeitos. Então, é isso que o Senhor quer de nós, irmãos, que sejamos justos, sejamos misericordiosos e tenhamos cautela em todo e qualquer julgamento que nós fizermos. Eu não vai dar para ler o terceiro tópico, porque o terceiro tópico vai falar da severidade de Deus e a bondade de Deus, né? Então vamos deixar para a próxima, né? Quero voltar para o irmão aqui. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela paciência dos irmãos aí, viu? Deus abençoe, né? Graças a Deus.
E nós vamos aí chegando ao final de mais uma aula da nossa escola dominical, agradecendo também todos os irmãos aí que nos acompanharam, né, que têm nos acompanhado pelas redes sociais. Que Deus abençoe a você, a tua casa, a sua família. Que Deus possa conceder a todos os queridos irmãos uma ótima semana, abençoada, próspera, debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos vocês. Eu quero fazer esta oração, né, para a gente poder já estar encerrando com os irmãos, as irmãs que nos assistem pelas redes sociais, informando aos irmãos que logo mais às 18h30 estaremos aqui junto com o nosso pastor, o pastor Luiz Fernandes de Oliveira, juntamente com toda uma equipe de obreiros, toda a família cristã, para um culto racional de adoração a Deus. E vocês também continuam sendo os nossos convidados especiais. Se quiserem estar aqui no templo presencialmente, serão muito bem-vindos. Se não puderem, então que você possa continuar assistindo aí, né? Adorando a Deus aí, através das redes sociais. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido e santo, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs que nos acompanharam através das redes sociais em mais uma manhã de ensino da Escola Bíblica Dominical. Pai, dá uma semana abençoada para todos eles, para suas famílias, dá um domingo de graça, de bênção também. E logo mais, às 18h30, estaremos todos aqui uma vez mais, querendo Deus, para mais um culto racional de adoração ao Teu nome. Esse é o nosso agradecimento também desta manhã, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, ótima semana a todos.